Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. Hoje eu gostaria de falar sobre algo que acontece no mundo da hipnoterapia. Hipnoterapia, porque, como sabem, eu sou da opinião que esse termo é um tanto ou quanto duvidoso e cria mais mitos do que propriamente é esclarecedor acerca do papel da hipnose no contexto clínico, no contexto psicoterapêutico. Bom, uma das situações que frequentemente acontece em vários cursos de formação ligados à hipnose é o passar, o fornecer ou o criar extensos manuais cheios de guiões. Em primeiro lugar, se calhar é importante eu definir o que é que neste contexto da hipnose se considera guião. Bom, um guião é um procedimento mais standardizado, um procedimento mais global, que fornece, quer dizer, uma sequência lógica de alguns passos, né? Indução, aprofundamento, sugestões, sejam elas quais forem, e depois o trazer a pessoa, trazer-se, ou seja, mas voltar a facilitar um estado de vigília na pessoa, caso nós estejamos a falar de um procedimento de hipnose por relaxamento, por tranquilidade, por paz, por conforto, etc. E então, isso geralmente é um guião. Depois, o conteúdo dos guiões vai mudando. Ou seja, supostamente, o conteúdo de um guião vai de encontro a uma problemática específica. Não uma problemática específica do cliente, de acordo com as suas características, mas sim uma problemática geral. Por exemplo, ansiedade, depressão, anorexia, fobias, perturbação de stress pós-traumático. Isto até me engasguei. Intervenção contra o bullying. Enfim, várias temáticas. E então é criado um texto genérico onde estão todos estes passos. Seria lógico que muitos dos cursos utilizassem um ou outro guião como um exemplo de um processo de aprendizagem. Porquê? Porque quando as pessoas estão a começar a aprender algo, muitos necessitam de uma determinada estrutura. Muitos necessitam de algo que guie em termos de passos, para depois poderem consolidar os processos que adquiriram, que aprenderam. E isso seria o papel de um guião, ou isso seria um papel de um exemplo de uma intervenção em hipnose. Isso seria aquilo que é adequado para as boas práticas. No entanto, aquilo que é incentivado nessas formações é o uso e abuso de guiões, a tal ponto que a pessoa que está a realizar, está a orientar, está a guiar alguém que procura ajuda, não está atenta àquilo que se passa na relação,
não está atenta naquilo que se passa com a outra pessoa, não está atenta da forma como as sugestões estão a ser recebidas ou estão a ecoar, a ressoar na pessoa, ou não está atenta a nenhum desses pormenores. Está pessoalmente atenta a citar um guião. Seja um guião que decorou na sua cabeça, portanto, decorou e está a citá-lo, está de memória, ou, ainda pior, a meu ver, que é um terapeuta, que está a guiar uma pessoa e que está à espera que a pessoa feche os seus olhos para, descaradamente, ler páginas, tintim por tintim, palavra por palavra, aquilo que está escrito. E muitas formações incentivam isto. Mesmo que não seja diretamente, não incentivam as pessoas a serem autónomas. Ou seja, a construírem os seus próprios guiões, a construírem as suas ideias, a sua lógica e, sobretudo, a saber escutar e entrar em relação com a outra pessoa. E isto é um problema. Um problema porque nós vamos ver e é guiões por todo o lado. A literatura também não é isenta de responsabilidades, já que há vários autores que têm publicado livros estritamente de guiões. Ou seja, não se trata de um livro técnico que explica uma determinada perturbação, determinada patologia e depois como se intervém e dá um exemplo de uma intervenção. Não é isso que está aqui em causa, mas sim livros cheios de guiões ao qual as pessoas podem reproduzir e podem ler. Bom, isto é problemático. Problemático porque guiões são tidos como um exemplo, são genéricos, não são adaptados para todas as pessoas. Cada pessoa tem as suas características próprias, tem a sua forma de relacionar-se, tem as suas crenças, tem as suas atitudes e necessita de uma coisa realizada à medida. Mesmo programas de intervenção devidamente validados em contextos experimentais, quando chega à parte clínica, pode ser necessária alguma adaptação, nomeadamente aquilo que se diz. Não em termos do processo, não em termos dos princípios, mas as palavras, termos. Porque o mais importante em qualquer intervenção, quer inclui hipnose, quer não inclui hipnose, tem a ver com princípios. Se a pessoa, neste caso o terapeuta, esteja treinado numa determinada abordagem, perceba porque é que ela funciona, como é que ela funciona, quais é que são os princípios que fazem com que funcione, então essa pessoa, esse terapeuta, vai conseguir implementar essa abordagem para várias pessoas, todas elas diferentes, de uma forma flexível e adaptada às características de cada cliente. Porquê? Porque se eu souber os princípios, o resto, que é a forma como eu transmito, como eu passo esses princípios, eu posso ir buscá-las de diferentes maneiras. Uma delas, adequada à pessoa. Aquilo que é adequado a um, pode não ser adequado a outro. Mas o princípio é sempre o mesmo. E isto é problemático. Problemático porquê? Porque nós estamos a incentivar a formação de pessoas leigas,
Ou seja, o que nós estamos aqui a passar a mensagem é: vocês não necessitam de ser profissionais de saúde, vocês não precisam ter uma formação em saúde mental, vocês não precisam de saber como é que a mente das pessoas funciona, vocês não têm que ter treino em terapia, vocês não têm que ter formação em psicoterapia, vocês simplesmente só precisam de aprender hipnose e aqui têm os guiões. E depois, claro, como existem guiões para tudo e mais alguma coisa, também existem aqueles que publicitam os serviços e publicitam as ajudas ou, neste caso, as curas para todas as perturbações, todas as patologias, todas as queixas e mais algumas. Isto é problemático. E também é problemático quando profissionais de saúde, quer seja psicólogos, quer seja psiquiatras, especialmente aqueles que têm a formação em psicoterapia, quando eles entram nesta cantiga. Porquê? Porque, à partida, se uma pessoa é um profissional de saúde mental e tem uma especialidade avançada em psicoterapia, ele não precisa de um guião. Porquê? Porque ele já sabe como é que as coisas funcionam. Ele já sabe porque é que as coisas funcionam. Já conhece os princípios. Já percebe a patologia. Já percebe a perturbação. E, sobretudo, tem treino relacional para perceber a perturbação no contexto da pessoa. Da vida da pessoa. Portanto, ele não precisa de guiões. A única coisa, sim, que é necessária é adaptar uma abordagem, ir buscar, ok, então como é que eu vou inserir hipnose na intervenção que eu quero desenhar para esta pessoa em particular. Só precisam disso. Agora, esta história de os guiões, e tens guiões para isto, e há guiões para aquilo, e há guiões para o outro, isso faz com que as pessoas adotem o mau hábito de lerem, de irem procurar algo que é genérico, versus treinarem aspectos relacionais. Porque hipnose ou hipnotizar alguém pode ser mais fácil do que aquilo que as pessoas pensam. O que é mais complexo em todo este processo é como se utiliza a hipnose em termos de intervenção. Isso é que é a parte complicada. Isso é que é a parte que exige maior treino, que exige maior formação. Especialmente do ponto de vista relacional e especialmente do ponto de vista terapêutico da pessoa. Está preparada para intervir num X número de perturbações, com e sem hipnose. Isso é que é o fundamental. Portanto, quando a pessoa está a aprender, pode ter um guia, pode ter um género de papel orientador, pode perceber ali as fases. Agora, a partir do momento em que ele percebe os princípios, como é que isto funciona, porque é que funciona, então, progressivamente, ele pode retirar essas rodas de treino, por assim dizer, que são os guiões, que são estes apontamentos, e começar a adaptar a sua prática e também adaptar a cada cliente que surge, progressivamente. Porque, deixa que vos diga, é uma grande barreira relacional quando um terapeuta está numa situação de psicoterapia com o cliente e está cheio de papéis à frente, ou está a escrever alguma coisa compulsivamente, ou está a citar, está a lê-la. E nós não estamos a prestar genuinamente atenção à pessoa, nós não estamos presentes na sessão. Nós estamos mais preocupados a citar um guião. E eu acho que as pessoas, à partida, sabem ler
e, portanto, não precisam disso para nós. O que precisam para nós é a questão da compreensão e a questão de ajuda em determinadas situações, em determinadas queixas, em determinadas perturbações. Isso é que as pessoas precisam. Não que a gente estejamos a ler um determinado texto. Isso aí cada um também sabe ler. Obrigado por estarem desse lado. Se gostaram deste vídeo, partilhem, subscrevam o canal. Quanto a mim, despeço-me. Desejo-vos a todos uma boa semana. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.